Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu trago de volta mais uma parte do quadro 5 motivos para ler O Cemitério de Stephen King. O Cemitério de Stephen King é um livro do gênero terror, publicado em 1973 pelo autor estadunidense Stephen King. É um dos primeiros livros que eu li do autor, né? E eu acabei me apaixonando muito pela escrita dele e pelo livro em si. O Cemitério vai contar a história de uma família que se muda de cidade, de estado. O personagem principal aqui é o Louis Creed, que é o pai da família. É uma família tradicional, né? Com 2 filhos, um gato, uma esposa. Eles eram de Chicago. E ali eles vão viver uma nova vida. Eles compraram uma nova casa, são vizinhos diferentes, tudo diferente. Eles chegam nessa nova cidade, conhecem os vizinhos, né, que é um dos personagens da história, o Judge Crandall. E logo depois de conhecer um pouquinho a casa e a vizinhança, eles vão perceber que tem um caminho atrás da casa deles. E esse caminho leva a um cemitério de animais. E mais à frente, o personagem principal, o pai da família, vai descobrir que logo depois desse cemitério de animais, que é considerado sagrado, nós temos um cemitério indígena. E é a partir da morte do gato da família que as coisas vão começar a se mexer nesse livro aqui. E a história toda vai dando viradas, vai se construindo de uma forma geral. Então no vídeo de hoje, de forma bem rápida, eu quero tentar com você aí do outro lado da telinha, a ler esse incrível livro de terror. Em primeiro lugar, eu destaco a empatia dos personagens. Você realmente se importa com os personagens e se importa com tudo que eles estão passando no livro. Porque aqui nós vamos ter diversas situações que, dependendo de como o autor construiu tal personagem, você pode se importar se ele vai ficar bem ou não, assim como você não vai se importar se ele ficar bem e às vezes você até torce para que ele morra. Só que aqui todos os personagens são muito bem construídos pelo autor. E um dos meus favoritos é o Judge Crandall, o vizinho do personagem principal, que mora logo na rua da frente, na casa da frente. E ele, por mais que seja considerado um personagem secundário, é extremamente essencial na trama e muito empático. Então você acaba adorando esse personagem e acaba gostando de todos, pois todos eles, por mais que sejam secundários, terciários, são bem construídos e você acaba criando uma empatia por esses personagens. Então isso é um ponto bem positivo nesse livro. O segundo motivo para você ler O Cemitério do Stephen King é porque é um livro muito assustador mesmo. Esse, na verdade, é para quem gosta bastante de terror, pois O Cemitério, segundo Stephen King, ele é um dos seus livros mais assustadores. Na verdade, o mais assustador de toda a sua obra. Inclusive mais assustador que o próprio It, a Coisa, que é temido aí por muitos, mais pela quantidade de páginas do que pela história em si. Então, tem momentos aqui que realmente te dá um baita calafrios, cara. Eu tive pesadelo aqui com esse livro, né? Obviamente não larguei ele, só que minha imaginação é muito fértil, então eu acabei viajando muito enquanto eu estava lendo esse livro aqui. Mas assim, é sensacional, é uma história realmente assustadora e bem como diz o King quase não publicou esse livro justamente por isso. Ele mostrou para sua esposa que disse para ele jogar fora porque tava muito assustador, horroroso e que não ia deixar ele publicar pelo seu conteúdo extremamente pesado, porque aqui nós temos coisas como, por exemplo, violação de corpos, então é um livro bem pesadinho mesmo. O terceiro motivo para você ler O Cemitério, do Stephen King, é a ambientação que o autor cria. Stephen King sabe conduzir muito bem uma narrativa, sabe conduzir muito bem as suas histórias. Então aqui, obviamente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. A ambientação você sente que é sempre alguma coisa por trás. Por mais que muitas vezes esteja nublado e muitas vezes tenha sol, tem sempre aquele clima de sombriedade, aquele clima sombrio por volta de tudo o que está se passando na trama. Então ele sabe muito bem colocar as coisas nas entrelinhas e, obviamente, bem estampado na cara do leitor, principalmente em momentos bem assustadores e momentos bem estranhos e bizarros que acontecem nesse livro aqui. Então a ambientação é um forte ponto aqui nesse livro que o autor sabe criar muito bem. O quarto ponto para você ler O Cemitério do Stephen King é o fato dele brincar aqui com um mito antigo.
né? Um ritual antigo, uma coisa bem característica de filme de terror bem antigão, que seriam os cemitérios indígenas. E aqui King traz para a história e reformula ela um pouco. Então o King vai brincar com esse elemento e acaba fazendo tudo muito bem feito, pois esse cemitério é essencial na história, esse mito, esse ritual que eles fazem aqui no livro é essencial para a história andar e é o que dá a base dessa história. Então isso é um ponto muito forte, é muito legal nós conhecermos de forma escrita como é que acontecem as coisas desse mito. O quinto e último motivo para você ler O Cemitério, do Stephen King, é a moral por trás de toda essa história. Eu sempre digo que filmes de terror, livros de terror sempre podem nos trazer alguma moral interessante, que às vezes outro livro, tratado de forma mais leve, não conseguiria trazer pra gente, certo? E aqui a moral é que todos vão morrer e que a gente não pode fazer nada para impedir a morte. Claro, nós podemos, por exemplo, nos cuidar, nós podemos ter uma boa alimentação, nós podemos fazer diversas coisas. Só que um dia tu vai morrer e tu não vai conseguir impedir isso. E o pior, aqui na história a principal moral é: se a gente tivesse um jeito de driblar a morte, nós a faríamos porque nós queremos viver e não importa o preço que a gente pague. Então aqui mostra a consequência disso, de tu reviver mortos, de tu não querer morrer e de tu querer ficar aqui por muito mais tempo. Você não vai ser a mesma pessoa para sempre. Nós somos seres humanos em constante mudança, então isso é um tema que também é abordado aqui com muito êxito. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.